Olá, meus caros, voltando aqui, vamos finalizar o livro de Jeremias, livro de Irmiarro, capítulo 52. E diz assim: Sidequiarro tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. E o nome de sua mãe era Ramital, Bat Irmiarro, de Livná. E fez o que parecia mal aos olhos do Eterno, conforme tudo quanto fizera Joaquim, por estar a ira do Eterno voltada contra Jerusalém e Judá, até que os lançou de diante de sua face. Sidequiarro se rebelou contra o rei da Babilônia. No 10º dia do 10º mês, no 9º ano de seu reinado, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei de Sidequiarro. No 9º dia do 4º mês, quando a fome estava forte e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi rompida, e todos os guerreiros fugiram da terra, da cidade, de noite, através do portão, que ficava entre os dois muros, perto do jardim do rei. No momento em que os caldeus cercavam a cidade, eles seguiram pelo caminho da Aravá. E o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançaram Sidequiarro nas planícies de Jericó. E todo o seu exército se dispersou dele. E tomaram o rei e o trouxeram ao rei da Babilônia em Rivlá, na terra de Ramate, que o julgou. E o rei da Babilônia, ante os olhos de Sidequiarro, degolou seus filhos e todos os príncipes de Judá em Rivlá. Depois vazou os olhos de Sidequiarro, amarrou com 2 correntes de cobre e o levou à Babilônia, onde o pôs na prisão até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês do 19º ano do rei Nabucodonosor, Nebuzaradã, o capitão da guarda, apresentou-se perante ele em Jerusalém. Ele ateou fogo à casa do Eterno, ao palácio do rei, a todas as casas de Jerusalém e às casas de seus dignatários. E todo o exército caldeu que o acompanhava, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E alguns dos mais pobres do povo, o resto do povo, deixado na cidade, e os que se renderam ao rei da Babilônia, e os remanescentes da multidão, o capitão da guarda, Nebuzaradã, levou cativos. Mas o capitão da guarda deixou ficar dos mais pobres da terra para serem vinheiros e lavradores. E os caldeus quebraram as colunas de cobre que estavam na casa do Eterno, e as bases e a piscina de cobre que estavam na casa do Eterno, e levaram todo o seu cobre para a Babilônia. Tomaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. O capitão da guarda tomou também os cântaros, os braceiros, as bacias, os vasos, o candelabro, as colheres e os suportes, tanto as de ouro como as de prata, quanto aos 2 pilares, a piscina de cobre e os 12 bois de cobre, que ficavam sob a base, que o rei Salomão fizera para a casa do Eterno. O cobre de todos estes vasos não foi pesado, de tanto que eram. Quanto às colunas, a altura de cada uma delas era de 18 cúbitos, circundados por uma linha de 12 cúbitos e 4 dedos de espessura. Sobre cada coluna havia um capitel
de cobre de 5 cúbitos de altura, envolvida por uma rede, onde estavam esculpidas romãs, tudo de cobre. Havia 96 romãs na parte externa, totalizando 100 na extensão da rede. E o capitão da guarda tomou o sacerdote, chefe, Seraiá, o vice-sacerdote, Sefaniá, e os 3 guardas da porta. Levou da cidade também um oficial, que era o chefe dos homens de guarda, de guerra, e 7 conselheiros do rei, que ainda se encontravam na cidade, o escrivão do comandante do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E o capitão da guarda, Nebuzaradã, os tomou e os levou ao rei da Babilônia, a Rivlá. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Rivlá, na terra de Ramate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. E o número de judeus que Nabucodonosor exilou no 7º ano foi 3.023. No 18º ano de Nabucodonosor, ele exilou de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano, Nebuzaradã levou para o exílio 745 almas, totalizando 4.600 pessoas, todos os que foram exilados. No 25º dia do 12º mês do 37º ano do exílio de Jehoiarim, no ano em que começou a reinar Evil-Merodach, o rei da Babilônia, este levantou a cabeça de Jehoiarim, o rei de Judá, e o tirou da prisão, e falou com ele bondosamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia, e lhe mudou as roupas da prisão, e permanentemente comeu pão na sua presença, todos os dias da sua vida. E o seu sustento lhe foi dado pelo rei diariamente, a porção de cada dia, todos os dias da sua vida. E aqui finalizamos o livro de Jeremias, que em hebraico é Irmiarro, capítulo 52. Até a próxima leitura de outro livro. Fiquem na paz.